Olá, meus amigos, meus irmãos, Pastor Pedro por aqui mais uma vez para continuar a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje no livro de Gênesis, capítulo de número 31, inteiro, completinho, sem corte. Antes, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho da notificação e também compartilhe nossos vídeos para que ele chegue a mais pessoas. Feito isso, vamos em frente para a leitura da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 31 completo. Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão, que dizia: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. Ele juntou todas essas riquezas a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto dos seus rebanhos. E lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão seu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. E se ele dizia: os listrados serão seu salário, então todo o rebanho dava um listrado. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Pois chegando o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados e salpicados, e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levanta-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiros, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nosso filho. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos, suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer as tosquias das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo o que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrate e tomou o rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu os seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem. E o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu. Ele disse: cuidado,
não fale a Jacó nem bem e nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E porque não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas, nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a você. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem e nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudade da casa do seu pai, porque roubou os meus deuses. Jacó respondeu: porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó e na tenda de Lia, na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não o achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, porque eu não puder me levar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Porque eu não puder me levantar na tua presença, porque eu estou no período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios da sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julgue entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas, as suas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia quanto de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e à noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu.
que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a ergueu como coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Gedar, Saduta, mas Jacó lhe chamou de Gileade. Labão disse: seja hoje este montão de pedra por testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Gileade. E Mispa, pois disse, chamado de Gileade e Mispa, pois disse, que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis que aqui este montão de pedra, esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá, e do montão, e você não passará por lado de cá do montão de coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Este foi o capítulo de número 31 do livro de Gênesis. Muito obrigado por você ter assistido, ter ouvido esta leitura. Que Deus abençoe sempre a tua vida e eu te aguardo no próximo capítulo.